Vamos lá, pessoal, vamos conversar aqui sobre o Instituto de Uso Capião Extraordinário. Quando eu falo extraordinário, é claro que nós temos mais de 36 espécies de uso capião no Brasil, mas esse instituto é o mais utilizado. E por que é o mais utilizado? Porque ele não exige boa-fé, é um uso capião que essa modalidade, esse tipo, ele não exige também que o autor, a autora, não tenha outro imóvel no nome, ou outra ação de uso capião no nome. Esse uso capião não exige justo título de boa-fé e também não exige boa-fé. Eu acho que são os pontos que esse uso capião de fato traz para que o brasileiro utilize, para que o advogado brasileiro utilize com mais frequência. Eu sempre falo, quando nós podemos utilizar essa espécie, eu até brinco no meu livro, Uso Capião, Direito Imobiliário de AZ, que esse uso capião é o uso capião do Tim Maia, né? Não tem a música do Tim Maia, vale tudo, pode tudo, esse uso capião vale tudo. Aquele que, por 15 anos, sem ter opção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire a propriedade independentemente de boa-fé, de justo título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro, para o cartório, no registro do cartório registro de imóveis. Ou seja, esse uso capião é o mais utilizado no Brasil em virtude dessa situação, porque ele não exige um contratinho de gaveta. Quando nós falamos aqui de justo título e boa-fé, eu quero lembrar você que nós temos vários documentos que podem ser chamados de justo título e boa-fé. Contrato de gaveta, carta de educação, carta de matação, escritura pública não registrada, uma declaração, qualquer papel de IBAN pode ser reconhecido como justo título e boa-fé. Justo é um documento escrito de boa-fé, que comprove a boa-fé. A maioria das espécies dos usos capiões, das 36 espécies, elas exigem esse documento como um documento obrigatório para fazer uso capião. Esse uso capião do 1238 não exige. Então aquele que por 15 anos, sem ter opção, nem oposição, de fato nem oposição, possui como seu, adquire o título de propriedade. Então esse uso capião não exige justo título, não exige boa-fé, não tem limite de metragem, então aquela metragem de 250 metros quadrados, 50 hectares, esse uso capião não tem isso. Lembrando que o lapso temporal é 15, mas já foi 30, já foi 20, hoje é 15 anos. Mas existe uma redução de 15 para 10. O parágrafo único do artigo 1238 do Código Civil esclarece muito bem que é possível o prazo ter uma diminuição de 15 para 10, ou seja, uma diminuição de 5 anos, quando o possuidor estiver estabelecido no imóvel, moradia habitual, então ele mora lá, ele, a família, ela, ou nele realizado obras de caráter produtivo. Então, de fato, o uso capião extraordinário, do 1238 do Código Civil, de fato é o uso capião mais utilizado. Ele é tipificado, ele tem um artigo previsto dentro do Código Civil, mas é o mais utilizado no Brasil. Mais utilizado no Brasil porque é, de fato, a modalidade, o tipo, a espécie das 36 mais segura. É a mais segura. O advogado ou advogada, quando, de fato, o cliente lhe procura e consegue, né, através do lapso temporal, utilizar esse instrumento, é esse que nós vamos escolher. Jamais não vão ficar brincando, né, de escolher um outro procedimento para achar mais bonitinho. Não é bonitinho, não. Nós vamos o instrumento mais eficaz. E esse uso capião, certamente, é a modalidade mais eficaz, prevista no 1238. Nós temos vários julgados interessantes desse uso capião a respeito aos temas polêmicos. Entre esses temas polêmicos, nós temos aí o uso capião de herança, esse deve ser utilizado, quando possível, de apartamento, vaga de garagem, abaixo do módulo rural. Esse uso capião nós podemos utilizar também quando não respeita o plano diretor, o imóvel não respeita o plano diretor, está em inconsistência com o plano diretor. É esse uso capião que nós vamos usar. Lembrando que esse uso capião nós vamos fazer o uso dele judicial, trabalhar em preliminares, justiça gratuita, trabalhar em preliminar averbação probatória, prioridade processual, antecipação da perícia, agendamento de uma audiência de instrução e julgamento. E esse uso capião pode ser um instrumento, pode ser a tese, onde nós vamos usar em outros procedimentos, como a própria REURB ou ainda o uso capião extrajudicial. Quando eu falo de uso capião extrajudicial, nós sempre teremos que apontar um uso capião, fundamentar como uma espécie de uso capião. E esse uso capião pode ser utilizado, essa modalidade, esse tipo, essa espécie pode ser utilizada tanto na modalidade judicial quanto na modalidade extrajudicial. Isso é fato, tá? Então eu posso incluir na modalidade extrajudicial, sim. Essa é a ideia. Esse uso capião, ele, de fato, quando usufruímos dele, é procedimento comum, quando utilizado no Poder Judiciário. A outra parte vai ser citada,
na verdade, quando eu falo outra parte, não é réu, porque o uso capião não tem réu, é uma ação declaratória. O nome correto dessa ação vai ficar assim, ação declaratória de uso capião extrajudicial. Se eu estou falando do uso capião, que alguém de fato consiga provar que mora lá, moradia habitual, eu vou falar de uso capião, ação declaratória de uso capião extraordinária, ação declaratória de uso capião extraordinária judicial, habitacional, porque reduziu de 15 para 10 anos. Então é o título correto que eu vou usar. Esse uso capião, lembrando, não exige justo título, não tem limite de metragem, não tem limite de metragem, não tem nada daquele limite de metragem de 250 metros quadrados, 50 hectares, isso não existe nesse uso capião, então é importante deixar claro. Esse uso capião também, nós vamos pedir a citação dos confrontantes, nós vamos pedir a citação do último proprietário que conste na matrícula. Isso não quer dizer que tenha réu, não tem réu nesse uso capião. A ação de uso capião ela pode se tornar litigiosa, mas ela não nasce litigiosa. Outro ponto que eu quero trazer para você. Qualquer uso capião nós vamos ter aí a possibilidade de alguém apresentar uma habilitação como terceiro interessado, uma contestação. E nada muda. Né? Nada muda, isso não quer dizer que você vai perder a ação. E o mesmo ocorre no uso capião do artigo 1238 do Código Civil. A contestação, a habilitação, como terceiro interessado, não vai fazer você perder, né? Perder a ação não é um fundamento para fazer você ter ação improcedente, tá? Então isso é importante. No Brasil, a espécie mais utilizada, a modalidade, o tipo, de fato, é o uso capião extraordinário do 1238. Lembrando que dentro das 36 espécies nós temos várias estratégias. Eu posso trabalhar com o uso capião do 1238 e nesse uso capião eu trago outras estratégias. Eu trago o vício registral, porque o imóvel não tem registro em lugar nenhum. Eu trago a súmula 237, porque eu quero usar esse uso capião em matéria de defesa. Talvez eu traga também a tese do registro paroquial, porque o imóvel tem registro originário da Igreja Católica. Talvez eu traga nessa ação também a possibilidade de uso capião de coisa própria. Então eu uso o uso capião extraordinária, mas trago outras teses de outras ações de uso capião, de outras espécies, tipos de uso capião. Isso pode ser feito também. Quero falar para você que eu posso fazer o pedido alternativo no uso capião. Então vamos dizer que eu fiz um uso capião condicional. E eu percebi que o melhor para o meu cliente era o extraordinário. Eu posso pedir que seja feita a substituição, que seja feita a alteração. Eu posso pedir. E posso fazer um pedido lá embaixo, que seja aplicada a fungibilidade, de certa forma, que caso não seja o entendimento que o uso capião é condicional, que seja aplicado o uso capião extraordinário. Isso é possível sim, tá? Isso pode acontecer sim. Esse uso capião é interessante porque o fator de eu não ter que apresentar um justo título, isso ajuda muito. Isso é a realidade de muitos brasileiros que entraram no imóvel, assumiram uma posse de um imóvel abandonado, seja rural ou urbano. Esse uso capião extraordinária, ele pode ser utilizado para imóveis rurais, imóveis comerciais, imóveis residenciais. Eu posso utilizar também esse uso capião em diversas esferas, como vaga de garagem, apartamento. Já está muito bem tipificado isso. É uma realidade. O uso capião do 1238, volta a falar, guarde isso, presta atenção, volta aqui comigo. Você só vai deixar de utilizar esse uso capião, essa modalidade, esse tipo, quando o seu cliente não atinge a posse. Se ele não atinge a posse, o lapso temporal de 15 ou 10 anos, eu não vou usar. Então eu só não uso esse uso capião quando não dá. Quando dá, eu vou usar. Porque de fato é a melhor espécie, a espécie mais segura para eu ajudar o meu cliente. Lembrando que essa questão de posse, ela é de fato, vamos ser sinceros, o curso aqui é muito prático, as aulas são práticas, é ilusória, né, gente? Porque esse uso capião extraordinário, a gente fala 15 anos, assusta. Mas já cai para 10. Se tiver moradia habitual, investimento econômico na propriedade. E eu posso utilizar outros institutos, como a posse complementar no decorrer do processo. Então talvez eu estou usando a modalidade 10 anos, parágrafo único, do 1238, uso capião extraordinário, ou extraordinário, tanto faz no feminino ou masculino, extraordinário ou extraordinária, mas eu uso a posse complementar, ou seja, eu vou usar a posse complementar no decorrer do processo. Isso é fato. Então eu posso ganhar essa ação com uma posse menor, inferior. Isso é real. Isso pode acontecer. Tem julgados sobre isso. Já falei diversas vezes, diversas aulas. Posso usar a soma de posse. A soma de posse se dá através da forma originária ou da forma derivada. Eu recebo a posse dos meus pais e uso nesse uso capião. Esse uso capião, assim como o ordinário, permite a soma de posse. Então eu posso usufruir da soma de posse originária, recebida do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, ou derivada. A soma de posse derivada é aquela posse
que eu comprei de alguém, faço uso capião no meu nome, usando, provando a posse dessa pessoa. Então, isso também é muito comum. Vamos tomar aqui um chocolate. Pronto, a voz pega, né? Então, eu quero que você saiba que esse uso capião, o chamado uso capião extraordinário, alguns doutrinadores falam extraordinário, é sim uma das espécies mais produtivas, mais eficazes no mundo jurídico, tanto no procedimento judicial, quanto no procedimento extrajudicial, ou no procedimento também administrativo, tá? Então, guarde isso, é muito importante para que você tenha sucesso nessa demanda, tá bom? Espero você na próxima aula. Muito obrigado, um grande abraço.